Olá, professor. Olá, professora. Estamos dando início a mais uma semana do ciclo de estudos contínuo curricular 2020-2021. Eu sou o professor Hernandes e estarei apresentando neste momento o conteúdo a ser trabalhado na segunda semana da nossa formação. Nós temos um objetivo de que vocês, nesta videoaula, possam reconhecer a estrutura das habilidades presentes na BNCC e no DRC de Mato Grosso. O DRC de Mato Grosso e a BNCC, eles propõem uma organização curricular para Mato Grosso trabalhadas por competências e habilidades. De repente, vocês ficam igual essa mocinha aí. Mas o que são competências e habilidades? Segundo a BNCC e o DRC de Mato Grosso. Competência, ela é um conjunto de conhecimentos, também de habilidades, atitudes e valores que podem ajudar o aluno a resolver demandas complexas do dia a dia. As habilidades, elas indicam o que aprendemos a fazer. Eu sou hábil para fazer o quê? E as habilidades estarão sempre associadas a verbos de ação, tais como identificar, classificar, descrever, planejar e etc. As habilidades ela têm uma estrutura, elas são divididas por meio de um código alfanumérico. Então, como vocês podem ver, inicia com duas letrinhas que vão dizer em que modalidade de ensino ela está inserida. Ela está no ensino fundamental e vem uma dezena depois que vai indicar qual o ano a ser trabalhado. Aqui está dizendo que é do 6º ao 9º ano, em qual disciplina, neste caso está de matemática, mas se fosse outra disciplina, teria AR de arte, CI de ciências, EF de educação física, ER de ensino religioso, GE de geografia, o HI de história, o LI de língua inglesa, o LP de língua portuguesa e aqui ele consta com o MA de matemática. E ele indica que ela é a habilidade número 1, né? Esse número 1 ele indica a sequência dessa habilidade. Então ela vem a habilidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. No ensino médio, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Semelhança é as duas primeiras letras. Ela vai indicar que é uma habilidade do ensino médio. Também a dezena posterior que vai indicar que é uma habilidade que trabalha do 1º ao 3º ano do ensino médio. No entanto, ela muda aqui. Aqui está dizendo que é uma habilidade da área de linguagem. No entanto, língua portuguesa e matemática, elas virão aqui como disciplina. As demais disciplinas não, elas virão em áreas. Então, elas podem vir com a letra CNT, que indica que é uma habilidade de ciência da natureza e suas tecnologias. Poderão vir com as letras CHS, que indica que é uma habilidade de ciências humanas e sociais aplicadas. E pode vir um LP de língua portuguesa e o MAT de matemática. Por que língua portuguesa e matemática vem como disciplina e as outras não? Porque elas dão ênfase às disciplinas que são avaliadas no IDEB. Outra diferença é que no final dessa habilidade nós temos uma centena, diferente do ensino fundamental, que ela vem com uma dezena. Por que uma centena? O primeiro número vai indicar a competência relacionada a essa habilidade. E no ensino médio, cada área trabalha com 5 competências. Agora, os dois últimos vão indicar a sequenciação numérica da habilidade.
Então aqui o código alfanumérico está dizendo que é a habilidade do ensino médio trabalhada do primeiro ao terceiro ano na área de linguagem com a competência número 1, habilidade 3. As habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. É de suma importância que o professor compreenda de que forma as habilidades são estruturadas. É de suma importância, porque é dessa compreensão que ele vai elaborar o seu plano de ensino. O seu plano de aula vai partir da compreensão que ele tenha dessas habilidades e da estruturação dessa habilidade. Do contrário, esse plano de aula estará incoerente com a proposta das habilidades. Conforme a descrição da BNCC e do DRC de Mato Grosso, as habilidades elas são compostas pelo verbo, pelo complemento desse verbo e um modificador do verbo ou do complemento. Vejamos. O verbo ele explicita o processo cognitivo envolvido na habilidade. Ele sempre vai dizer o que o aluno precisa aprender. Complemento do verbo ele vai explicitar o objeto de conhecimento, que pode ser, esse objeto pode ser o conteúdo a ser trabalhado, pode ser um conceito do conteúdo a ser trabalhado, podem ser os procedimentos metodológicos que serão trabalhados e que devem estar mobilizados nesta habilidade. Os modificadores, eles podem modificar o verbo ou o complemento, porque eles explicitam em que contexto está o ensino desta habilidade proposta, ou uma maior especificação da aprendizagem esperadas por esta habilidade. Vejamos como identificá-las no esquema a seguir. Numa habilidade de ciências, que diz que o aluno deve aprender a comparar o efeito da radiação solar, do aquecimento e reflexão em diferentes tipos de superfícies, tais como água, areia, solo, superfície escura, clara e metálica. O código alfanumérico vai ser ensino fundamental, trabalhado no segundo ano, na disciplina de ciência, habilidade 8. Então, o aluno deve aprender o que? A comparar. Então, esse verbo, ele indica o processo cognitivo, é o que ele deve aprender. A comparar. Comparar o quê? O efeito da radiação solar, ou seja, o aquecimento e a reflexão. Isso aí será o complemento desse verbo comparar, porque vai dizer comparar o quê? E onde? Comparar de que forma? E aí vem o contexto modificador. Em diferentes tipos de superfícies, tais como água, areia, solo, superfícies escuras, clara e metálica. Então, o professor de ciência tem que compreender essa estrutura para elaborar o seu plano de aula. A habilidade de arte. Digamos na habilidade de experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Então, o código alfanumérico vai dizer que é uma habilidade do ensino fundamental que deve ser ensinada do primeiro ao quinto ano, uma habilidade de artes, habilidade número 5. O aluno deve aprender o quê? Então, o processo cognitivo está dizendo que ele deve aprender a experimentar. Experimentar o quê, professor? E aí vem o conteúdo, o objeto de conhecimento. Ele deve experimentar a criação em artes visuais. De que forma? Aí vem o complemento desse verbo. Ele deve experimentar a criação de artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Vamos à estrutura da habilidade de educação física. A habilidade de experimentar, fruir, identificar diferentes elementos básicos da ginástica, tais como
equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias com e sem material, e da ginástica geral de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança. Então, o código alfanumérico dessa habilidade é ensino fundamental, trabalhado no primeiro e segundo ano, na educação física EF, habilidade 7. O aluno deve aprender o que, professor? Ele deve aprender a experimentar, fruir e identificar. Identificar, fruir o que? E experimentar o que? Aí vem o complemento desse verbo. Diferentes elementos básicos da ginástica, tais como equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais, e da ginástica geral. Então, o aluninho lá do primeiro e do segundo ano deve aprender a ter equilíbrio, a saltar, a dar giros, a fazer rotações, a acrobacia, etc. De que forma, professor? E a habilidade vai dizer que é de forma individual, como também em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança. E a estrutura da habilidade de história, por exemplo, da identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades com vistas a uma percepção crítica, função de significar o tempo. Então, o código alfanumérico dessa habilidade é ensino fundamental, trabalhado no segundo ano, disciplina de História, habilidade 2. Qual é o verbo desta habilidade? É o verbo identificar e descrever. O aluno precisa aprender isso. Ele precisa aprender a identificar e descrever. Práticas, descrever o quê? Aí temos o objeto de conhecimento, que ele deve identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. De que forma, professor? Com vistas a uma percepção crítica, função de significar, com a função de significar o tempo. O aluno, né, deve identificar os dias no calendário, os dias da semana, os meses do ano, enfim. A estrutura da habilidade de geografia, de que forma ela se estabelece? Então, o código alfanumérico vai dizer que é da educação, do ensino fundamental, trabalhado no segundo ano, disciplina de geografia, habilidade 1. O verbo no processo cognitivo vai dizer que o aluno deve aprender geografia. Ele deve aprender a descrever, mas descrever o quê? Aí vem o objeto de conhecimento. Descrever a história das migrações. Migrações de onde, professor? No bairro, na comunidade onde ele vive. Então, o contexto modificador vai dizer onde ele deve descrever a história das migrações. A estrutura da habilidade de inglês, de reconhecer com apoio de palavras cognatas e pista do contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares. Então, o que é que o aluno tem que compreender? Tem que aprender, professor. Tá, vamos ver o código alfanumérico, ensino fundamental, trabalhar no sexto ano, em língua inglesa, habilidade 4. Em língua inglesa, professor, o aluno deve reconhecer. Mas de que forma? Aí vem o complemento e vem o objeto de conhecimento desta habilidade. O aluno deve reconhecer com apoio de palavras cognatas e pista do contexto discursivo. Então, contexto discursivos e palavras cognatas são os conteúdos a serem trabalhados. Com que finalidade? Para ele que reconheceu o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares. Então, essas são as estruturas, como essas habilidades se estruturam, e é importante mesmo que o professor compreenda tudo isso. Ele entendendo essa estrutura da forma que nós colocamos aqui, fica tranquilo para elaborar o seu plano de ensino sem nenhuma dificuldade.
penso que essa seja uma das vantagens da BNCC em relação aos outros documentos, tais como as orientações curriculares, né? E outros documentos que já tivemos na nossa educação. Progressão das habilidades considerando os níveis descritos por meio da taxonomia de Bloom. O que vem a ser essa taxonomia de Bloom? Quem já ouviu falar dela? Ela é uma classificação de níveis de aprendizagem. Então, ela vai trazer aqui uma progressão de conhecimentos que o nosso aluno deve ter para chegar ao final do ensino de um determinado conteúdo com habilidade de criar. Então, determinado conteúdo ele vai, ou talvez em um ano, ou dentro do próprio ano, primeiro ele vai reconhecer, depois ele vai compreender algo sobre esse conteúdo, posteriormente ele vai aplicar os conhecimentos que ele teve com esse conteúdo, posteriormente ele vai aprender a analisar esse conteúdo, depois vai avaliar, ter uma criticidade em relação ao conteúdo, e aí, quando ele chega lá no fim do ensino básico, lá, né, terminando o ensino médio, ele deva ter essa capacidade de criar. Então vocês percebem que houve uma progressão no ensino. E essa progressão está presente nas habilidades da BNCC e do DRC. É essa progressão que o professor deve seguir sempre que for mudando de um conteúdo para o outro, né? E geralmente um mesmo conteúdo, ele pode exercer todos esses verbos até ele chegar à habilidade de criar algo a partir do conteúdo aprendido. Então, a taxonomia de Bloom, ela traz, por exemplo, classes de objetivo, por exemplo. Lembrar e entender, para Bloom, que criou essa taxonomia, Benjamin Bloom, né? Um estudioso das formas de aprendizagem do ser humano, ele vai dizer que lembrar e entender está no nível de dificuldade fácil. Então, geralmente estão naquelas habilidades de listar algo, escrever, reconhecer, identificar, selecionar, reproduzir, recordar e enumerar. Então, ele entende que ele está no nível fácil. O verbo aplicar e analisar, esta ação ou esta capacidade do aluno aplicar e analisar, o Bloom entende que ele está num nível de dificuldade médio. Geralmente são utilizados os verbos aplicar, exemplificar, transpor, fazer, utilizar. Os verbos avaliar e criar, e aí o Bloom vai dizer que é um momento em que o nível de dificuldade é mais difícil de compreensão. É os últimos conteúdos a serem trabalhados no ensino básico. E esses verbos geralmente são utilizados, são os verbos criticar, né? A gente pede para o aluno criticar algo, classificar, selecionar, determinar, construir, criar hipótese, desenvolver, produzir. Então, o Bloom diz que esses verbos avaliar e criar, ele está no nível de dificuldade maior que os anteriores. Níveis de aprendizagem relacionados às habilidades com base na taxonomia de Bloom. Então, nós temos na BNCC e no ensino, nós precisamos entender que as habilidades elas devem ser trabalhadas em momentos de introdução, de aprofundamento e de consolidação dos conteúdos a serem ensinados. A introdução
ela está nas habilidades ligadas à compreensão. Então, nessas habilidades ligadas à compreensão, geralmente vem acompanhada dos verbos reconhecer, que é uma habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente abordados, como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificação de lugares, de regras, de critérios, de procedimentos e etc. E esses verbos, geralmente, nas habilidades que são utilizados, são os verbos enumerar, definir, descrever, identificar e etc. Também neste nível de introdução dos conteúdos está a habilidade de compreender. A habilidade de compreender, ela propõe dar significado ao conteúdo. Essa habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução do conteúdo compreendido para uma nova forma, ou seja, pode ser de forma oral, escrita ou por meio de diagramas. Geralmente os verbos atrelados a esta capacidade de compreender são alterar, construir, converter, defender, definir, distinguir e explicar. E aí o professor vai aprofundando o seu conteúdo, né? E aí ele entra no aprofundamento, no nível de aprendizagem relacionado à habilidade, neste aprofundamento. Este aprofundamento são habilidades ligadas à aplicação e à análise dos conteúdos trabalhados. Então o verbo que mais predomina nesse aprofundamento são as habilidades. É o verbo aplicar, que significa a habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas. Então, os verbos mais utilizados é o próprio verbo aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, descobrir, etc. Também o verbo analisar está neste aprofundamento das habilidades. O que é analisar? Analisar é a habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores, com a finalidade de entender a estrutura final desta habilidade. Que verbos acompanham esta habilidade de analisar? O próprio verbo analisar, reduzir, classificar, comparar, constatar, determinar, deduzir, etc. Notem que nós dissemos, as habilidades sempre terão início com um verbo. E é disso que estamos falando, né? Qual a finalidade desses verbos? Nesse caso que estamos falando é de aprofundamento. Agora, em relação à consolidação, são os finalmente, para chegar ao momento em que o aluno deve demonstrar que compreendeu tudo que lhe foi ensinado na educação básica. E então, a consolidação está ligada às habilidades de avaliar e de criar. Avaliar o que vem a ser é uma habilidade de julgar o valor do material, tais como proposta, pesquisa, projeto, para um propósito específico. E os verbos que estão atrelados a este avaliar são próprio avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, constatar, criticar e etc. Também o verbo criar, né? O aluno já compreendeu, ele já teve uma introdução, um aprofundamento, agora na consolidação ele terá a habilidade de agregar, de juntar partes com a finalidade de criar um novo todo. Que verbos estão atrelados a ele? O verbo categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, criar, desenhar, elaborar, enfim. Então, esses são os níveis de aprendizagem relacionados às habilidades e tem tudo a ver com a BNCC e o DRC, porque eles têm como base a taxonomia de Bloom para o processo de aprendizagem. Isto posto, cabe então perguntar, professor, em relação a uma habilidade específica de sua disciplina, com alguns gráficos que vocês verão nas atividades, será que o estudante não a desenvolveu por completo? Ou será que ele não conseguiu fazê-lo? Ou será que você, professor, não conseguiu fazê-lo compreender esses objetos de conhecimentos que compõem essas habilidades? Então,
Nesta segunda semana. Por hoje é só. Eu desejo a vocês bons estudos. Vocês estarão acompanhados no e-mail, acompanhados desses slides que vocês farão a leitura deles com mais calma, de tudo que consta nesse slide que eu apresentei para vocês. E vocês também terão um link com as atividades propostas a partir do que nós falamos nesta videoaula e do que está inserido nesses slides sobre a estrutura das habilidades. Bons estudos a todos e até a próxima semana.